A ilha de Jersey é uma das maiores ilhas localizada entre a Inglaterra e a França. Ela é conhecida pelas suas lindas praias, pelos vales no interior e pelos seus castelos e complexos de túneis históricos. A ilha de Jersey também conta com diversas histórias aterrorizantes, já que teve o seu território ocupado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Mas além desse fato, no final dos anos 50, outra história perturbadora aconteceu na cidade e essa com certeza tirou o sossego de muitas famílias que viviam por lá. Nós estamos falando do caso Besta de Jersey e você acha que tem estômago para ele, mas eu aposto que não. Olá, Intercases, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Emily Nascimento e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre casos criminais, reais e sobrenaturais pra te arrepiar, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Então hoje nós vamos falar sobre Edward John Pasnell e as fontes dizem que ele nasceu em Jersey em 1925 e além disso não tem muita informação sobre a infância dele na internet. Uma coisa que eu não encontrei foi o nome da mãe desse cara, mas sabe-se que o pai se chamava M. Pasnell. Sabe-se também que ele tinha 3 irmãos e que seus pais eram primos de primeiro grau. É importante dizer que hoje em dia isso não é tão aceitável e bem visto pela sociedade e com razão, mas naquela época era uma prática bem comum e principalmente praticada pelas famílias que pretendiam manter a linhagem. Além disso, algumas fontes também falam que a mãe do Edward era envolvida com algum tipo de culto sobrenatural, uma vibe meio bruxa. Não se sabe se ela era exatamente uma bruxa, como se descreve em algumas fontes, mas podemos dizer que o Edward herdou essa religião da sua mãe. Durante a Segunda Guerra, o pai do Edward foi preso por roubo a itens do exército e ele foi condenado a 10 anos de prisão e reportado para a Alemanha, onde ele acabou morrendo de fome na mão dos alemães antes mesmo que pudesse cumprir a sua pena. Nessa mesma época, o Edward também foi pego roubando e ele teve que ficar 1 mês preso nos campos de concentração, onde ele foi obrigado a prestar serviço em troca da sua própria vida. Com seus 20 e poucos anos, o Edward teve o seu primeiro casamento e eu não achei nada sobre essa primeira esposa dele, mas sabe-se que ele teve uma filha chamada Terry Pasnell e depois disso eles romperam o casamento. Mas ainda naquela época, o Edward já trabalhava como faz-tudo em um orfanato local chamado La Provence. Desculpa se eu falei errado, porque é francês. O orfanato era dirigido por um velho casal e sua filha chamada Joanne, que na época era viúva e tinha 2 filhos. O Edward conheceu a Joanne, inicialmente sendo a sua patroa, mas nos meses seguintes a Joanne se apaixonou pelo rapaz e eles vieram a se casar em 1959. E naquela época, evidentemente, então, o Edward tinha uma vida saudável, ele continuava trabalhando no orfanato, agora com a sua nova esposa, e esse casamento levou a ele uma notoriedade na comunidade onde eles moravam, porque todo mundo conhecia o famoso casal do orfanato. O Edward era visto pela comunidade como um cara calmo, gentil e muito atencioso com as crianças. Nas épocas festivas, como o Natal, ele se vestia de Papai Noel, eles faziam muita caridade, e as crianças gostavam muito dele e os apelidaram de Tio Ted. O casal era muito bem visto porque era ativo na comunidade junto com o orfanato e além disso eles eram vistos como um casal tradicional, exemplar e muito feliz, mas na verdade não era bem assim. Mais tarde, em depoimento, a Joanne disse que o Edward tinha algumas peculiaridades as quais só foram percebidas por ela depois do casamento. Ela disse que essa imagem de homem gentil e carinhoso era apenas uma fachada e fora do olhar da comunidade e dentro de casa ele demonstrava uma personalidade muito mais, em suas palavras, fria. E essa palavra não se dava só no sentido de personalidade, porque na verdade o Edward também sofria de impotência sexual, o que o deixava muito irritado. Ela também disse que conforme os anos de casamento ele foi desenvolvendo uma mania de limpeza excessiva, ele estava toda hora lavando as mãos, preocupado com o cheiro dele, e claro que essas manias dele acabaram protagonizando várias brigas dentro de casa, umas brigas bobas, e isso acabava saturando ela. Ela disse que com o tempo ela e o Edward acabaram ficando cada vez mais distantes, inclusive eles não dormiam mais no mesmo quarto, e ele acabou construindo uma sala secreta na casa, junto com o quarto dele, que ela não podia entrar de forma alguma, então ela mal sabia o que tinha do outro lado da porta. Só que nós sabemos que o que importava naquela época era a imagem de mulher casada. A Joanne disse que acabou aprendendo a conviver com as estranhezas do marido, porque o que realmente importava era o modo com que ele dirigiu o orfanato e a família. Porém, o incômodo de Joanne em relação ao homem que ela decidiu se casar não era à toa, porque já naquela época o Edward mantinha uma vida dupla entre bom senhor da comunidade e criminoso.
Não se sabe exatamente quando foi que ele começou a cometer esses crimes, mas ainda no ano de 1957, alguns crimes terríveis começaram a acontecer na ilha de Jersey, os quais mais tarde foram ligados a ele. A primeira vítima reconhecida foi uma enfermeira de 29 anos que estava voltando para casa após um dia de trabalho, quando foi capturada por um homem, levada para um matagal onde foi violentada física e sexualmente. Essa vítima procurou a polícia no dia seguinte e disse que o homem usava um casaco longo com um capuz que não deixava ver o seu rosto. Em março de 1958, outra mulher de 20 anos estava no ponto de ônibus quando foi atacada por ele. Ela foi imobilizada com uma corda e violentada. Nesse mesmo ano, ele fez mais 5 vítimas, todas com idade de 15 a 30 anos, que estavam sozinhas nas ruas escuras de Jersey quando eram atacadas pelo homem e violentadas da mesma forma que as descritas anteriormente. Segundo o depoimento das vítimas, se tratava de um homem não tão alto, de aproximadamente 40 anos, e eles também achavam que se tratava de um nativo irlandês por conta do sotaque que as vítimas descreviam. Todos os crimes foram cometidos em lugares afastados dos pontos policiais da cidade e que eram prontamente escuros e dispunham de matas para onde o delator levava suas vítimas. Isso levou os investigadores a acreditar que provavelmente se tratava de um morador veterano da cidade, pois só assim ele conheceria todos os pontos propícios a não ser pego. E todas as vítimas descreveram uma característica marcante do homem em relação à sua aparência. Elas disseram que ele usava um sobretudo escuro e que cheirava fortemente a mofo. Então, em 1960, novos crimes voltaram a acontecer na ilha de Jersey e, evidentemente, agora o Edward mudou seu modus operandi porque ele não mais estava atacando mulheres e sim crianças. O primeiro caso aconteceu em 1960, quando a polícia recebeu uma denúncia de estupro contra uma criança de 12 anos. Segundo o depoimento do garoto, ele lembra de ter ido dormir no seu quarto sozinho, como de costume, mas no meio da noite ele acordou no matagal, sendo estrangulado e violentado por alguém. Outro ataque aconteceu em março daquele ano, quando uma mulher disse que acordou no meio da noite com um barulho que vinha do térreo da sua casa. E quando ela desceu para ver o que era, ela se deparou com um homem no meio dessa sala, e esse homem o atacou e pediu que ela entregasse todo o dinheiro que tinha, e assim ela o fez. E em seguida, ele amarrou as mãos dela usando uma corda e foi embora. Mas antes tivesse sido apenas um assalto, porque assim que o homem foi embora, sua filha que estava no andar de cima desceu aos prantos, e ela contou que ela tinha sido estuprada por aquele homem minutos antes. De abril a julho daquele ano aconteceu mais 3 casos de estupro contra crianças de 8 a 13 anos. Todas elas tinham sido atacadas por esse homem dentro da sua própria casa e levadas à força para o matagal mais próximo, onde eles a violentava. Também foi reportado à polícia um caso em que o homem entrou no quarto da criança, mas a criança se assustou com a presença dele e começou a gritar, e imediatamente ele teve que fugir antes de cometer o crime. Todas as vítimas foram ouvidas e, além das características dadas anteriormente, novas descrições sobre a aparência do delator surgia, e essas, de fato, eram mais assustadoras. Agora, além da descrição do casaco comprido e o cheiro forte de mofo, as crianças também descreveram que o casaco que ele usava haviam espinhos que a machucavam enquanto eram violentadas. Além disso, elas disseram que ele usava uma máscara bizarra com aspecto de deformidade e que ele tinha um cabelo comprido e desgrenhado. Com isso, o criminoso agora tinha uma aparência que de fato assustaria não só as crianças, mas sim toda a população de Jersey. E por conta dessas novas descrições dadas, a mídia local da época passou a chamar o misterioso predador de Boogeyman, ou em português, bicho-papão. Naquela época, os rumores sobre o caso tomavam uma proporção gigantesca e as famílias de lá começaram a ficar cada vez mais revoltadas porque a polícia não tinha sequer um suspeito. E a cidade era pequena, então aquilo era bem comum. E naquela época, algumas famílias chegaram a se mudar de lá com medo que alguma coisa do tipo viesse a acontecer com suas crianças. E as famílias que ficaram descreveram que não conseguiam pregar os olhos durante a noite e que redobraram os cuidados com as suas crianças, os seus filhos, para que eles nunca ficassem sozinhos. A comunidade estava enfurecida e a polícia estava lutando contra o tempo, mas enquanto isso o responsável por tudo estava na sua casa, no seu orfanato, de boa e fora de suspeita. Inclusive ele dizia para os seus amigos que não era para a comunidade descansar enquanto não prendessem esse cara, ou seja, ele mesmo. Mas a verdade era que ele se sentia seguro porque ele sabia que, apesar de tantas vítimas terem procurado a polícia, eles ainda não sabiam nada sobre a sua fisionomia, ou seja, eles não tinham um rosto. E é importante enfatizar que os crimes cometidos contra as mulheres em 1957 ainda não tinham sido vinculados ao então bicho-papão, porque naquela época ele não usava as máscaras. Então naquela época a polícia nem sabia que um caso e outro tinha vínculo do mesmo delator.
E além disso, nos seus ataques, ele interpretava uma espécie de personagem. As vítimas disseram que ele falava com um sotaque incomum e que ele dizia que a sua mãe já havia morrido. E além de tudo, em alguns casos, ele amedrontava ainda mais a vítima, dizendo que ela era responsável por ele ter perdido o seu maço de cigarro e ela ia pagar por isso. Só que o Edward não tinha nenhum sotaque linguístico e ele também não fumava, então acredita-se que ele tivesse feito esse personagem para se certificar que a polícia estivesse procurando alguém com características bem diferentes da dele. E funcionou. Em 1961 aconteceu mais 3 ataques com as mesmas descrições do delator, e nessa mesma época a polícia começou a receber denúncias da comunidade que diziam ter um suspeito. Se tratava de um agricultor, dono de uma fazenda que se localizava na região afastada do centro da cidade. Esse senhor era viúvo e levava uma vida solitária na sua fazenda. Ele não tinha uma vida social muito abrangente, basicamente ele não conversava com ninguém. Além disso, ele também era fumante e tinha aparência bem desleixada, por causa disso as pessoas começaram a ver ele como um suspeito. Os investigadores deduziram que esse homem era um potencial suspeito, pois além da sua aparência, ele morava sozinho na sua fazenda, e isso facilitaria que ele cometesse os seus crimes sem ser percebido. Ele era nativo da cidade, então ele também se encaixava como alguém que conhecia todos os pontos dali, e além disso ele também tinha uma idade aproximada pelas quais as vítimas descreveram. A polícia fez uma revista na sua residência e ele foi submetido a um interrogatório de quase 14 horas, mas no fim de tudo os investigadores do caso concluíram que não havia nada que sustentasse essa suspeita, pois ele tinha álibis sórdidos para quase todos os dias e horas que os crimes aconteceram. Por fim, a polícia acabou desconsiderando essa suspeita sobre ele, já que não tinha nenhum indício de que ele fosse o predador, e realmente sabemos que não era. Só que essa conclusão final da polícia não convenceu a comunidade de Jersey, que começou a retalhar o homem por onde quer que ele fosse. Ele era cuspido, ele era xingado na rua. Nas semanas seguintes, ele teve a sua casa invadida, danificada, apedrejada pela população que tinha certeza que ele era o Boogeyman, então humilhavam ele a todo momento. Em pouco tempo, com medo de ser linchado, ele teve que se mudar da cidade depois que alguns moradores atearam fogo na propriedade dele. Isso foi um grande erro da população de Jersey, que só percebeu a besteira que tinha feito meses depois, quando os crimes voltaram a acontecer na cidade, e com isso eles finalmente perceberam que aquele senhor era inocente e que o real Boogeyman ainda estava à solta. Nos anos seguintes, mais 3 ataques aconteceram e a polícia continuava sem nenhuma pista, até que em 1966 a polícia recebeu uma carta que dizia ser do Boogeyman. Nessa carta, basicamente, ele dizia que estava tranquilo porque a polícia estava longe demais e que os investigadores estavam perdendo tempo tentando descobrir quem ele era. Ele disse de modo sarcástico que a polícia não conseguiria pegar ele se ele mesmo não deixasse algumas pistas no caminho, e como resposta disso ele deixaria algumas pistas nos próximos crimes. Ele realmente estava achando que ele era o Zodíaco. E meses depois, mais uma criança foi atacada nas mesmas circunstâncias e descrição do delator, mas dessa vez ele deixou arranhões no corpo da vítima. Depois desse ataque, houve uma pausa de pelo menos 4 anos, quando Edward, por algum motivo, parou de atacar, e a população de Jersey achava que de algum modo tinha acabado aquele pesadelo, que eles não precisavam mais se preocupar, mas eles estavam enganados. Isso porque em agosto de 1970, um menino de 9 anos foi atacado por ele e dessa vez mais arranhões foram encontrados no corpo da vítima. Até hoje não se sabe o que acontecia quando ele fazia esses intervalos, mas acredita-se que ele tenha ficado com medo de ser pego, já que nessa época os grandes polos de investigação estavam voltados para o caso e a população de Jersey em si estava de olho em qualquer coisa diferente que visse, então ele podia ser pego a qualquer momento. E essas pausas causavam mais angústia na população, porque, bom, já faziam mais de 10 anos que eles estavam sofrendo esses ataques, ninguém sabia quando ele parava, quando ele ia voltar a atacar, podia ser qualquer momento. Só que foi aí que ele cometeu um erro. No dia 17 de julho de 1971, a polícia local fazia uma ronda na estrada que ligava à cidade vizinha, quando por volta da 00:30, um carro ultrapassou o sinal vermelho e passou por eles em alta velocidade. O Edward estava nesse carro e tentou uma fuga imediata que durou aproximadamente 15 minutos, até que ele perdeu o controle do carro e se chocou contra uma cerca. Naquele momento ele desceu do carro e correu para dentro da mata, mas ele não conseguiu fugir dos policiais e ele foi capturado no caminho. Ele foi levado para a delegacia, enquanto isso alguns agentes inspecionaram seu carro para entender o porquê daquela fuga. No primeiro momento eles acreditavam que se tratava de mais um delator dirigindo bêbado ou sem habilitação, mas quando eles encontraram os itens atípicos dentro do seu carro, eles tinham a notícia que deixaria a ilha de Jersey em paz. Finalmente, nós pegamos o Boogeyman.
Eles encontraram uma peruca preta desgrenhada, uma boina, uma lanterna e, entre todos os itens, a máscara e um casaco sobretudo que de fato cheirava a mofo e eram equipadas com pulseira de pregos, as quais as vítimas escreveram como armas. Inicialmente, quando foi questionado sobre a fuga, ele disse que estava atrasado para um culto satânico de sociedade secreta que frequentava e que não percebeu que os policiais estavam o perseguindo. A mesma explicação foi sustentada por ele quando questionaram sobre os itens no seu carro. Os policiais foram até sua casa e encontraram seu quarto secreto. Lá eles encontraram alguns itens e um altar que os policiais deduziram ser satânico. Tinham também fotos de várias casas de redondezas e todas elas eram de famílias com pelo menos 2 filhos, então a polícia acreditava que aquela eram as casas das próximas vítimas. O que o Edward não sabia é que naquela época a perícia já tinha uma nova ferramenta que podia identificar a impressão de pegadas no chão. Todos os sapatos dele foram levados para uma análise de comparação com as pegadas que ele tinha encontrado e uma das botas bateu. Então, ainda naquele ano, ele foi acusado de 13 crimes, incluindo agressão, sodomia e estupro contra pelo menos 6 crianças. Durante o seu julgamento, ele permaneceu boa parte do tempo calado, mas quando ele era acusado, ele tentava se explicar, dizendo que teria sido amaldiçoado. No dia 29 de novembro de 1971, ele recebeu o veredito de culpado pelos 13 crimes e condenado a 30 anos de prisão na penitenciária de Winchester. Ele cumpriu a sua pena sendo visitado apenas pela sua filha de primeiro casamento, a Terry Pesnell, e em 1990 ele entrou com um pedido de liberdade que foi concebida por bom comportamento. Assim que ele saiu da prisão, ele voltou para a ilha de Jersey, acreditando que depois de tantos anos as pessoas nem lembrariam quem ele foi, mas como esperado, assim que as pessoas descobriram que ele estava solto novamente e começaram a o perseguir, isso fez com que ele fugisse para a Inglaterra, onde viveu até 1994, quando morreu vítima de um ataque cardíaco. E, gente, esse foi o caso de hoje. E assim, eu queria pedir desculpa pra vocês, porque vocês sabem que eu gosto de trazer os casos bem detalhados aqui, mas esse roteiro realmente foi bem difícil de fazer, porque como vocês viram, é um caso bem antigo, ele também não foi muito bem documentado por conta da época, enfim, muita coisa ronda em volta dele, mas além das especulações, eu tentei pegar todas as boas informações e botar nesse roteiro. Espero que vocês tenham gostado, entendido a história. Deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam esse caso, também deixa sugestões de outros casos pra mim contar aqui no canal. Antes de sair, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Esse foi o caso de hoje e até a próxima!